De volta com o nosso Você Bonita para fechar a semana com chave de ouro, um assunto super importante. A gente vai para uma pauta de comportamento, que é claro que eu te convido a mandar mensagem no @VocêBonitaTV, participe junto com a gente. Quem não quiser se identificar, fique à vontade, viu? Só sinaliza ali que a gente não coloca, né, o seu nome, enfim, a fotinho, até porque são assuntos que às vezes a gente quer contar um pouquinho mais, mas não quer, né, se identificar ali e ter uma resposta. Mas quem está com a gente mais uma vez é ela, a doutora Júlia Trindade, que é psiquiatra, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Bem-vinda mais uma vez. Prazer estar aqui contigo. Nós não combinamos o look, mas energia. E a semana... nossa emoção já veio forte, né? É isso, porque a semana pede para ser, né, finalizada com esse tom, que foi o tom da semana toda, né, doutora? Mas vamos lá. O assunto que você está propondo hoje, que vai ao encontro, né, dessa questão de melhorar a nossa qualidade de vida, as nossas relações, o nosso trabalho, tudo que a gente tem para fazer no nosso dia a dia, que a gente tem que ter mais maturidade para lidar com um ciclo. Porque regular as emoções, no fundo, é em algum momento evoluir em uma dessas caixinhas. Seja controlando o pensamento, seja controlando o sentimento, ou seja controlando, a emoção. É isso? Exatamente. O que é regular a emoção? O que a gente fala? Por que é tão importante? Porque as nossas relações, ela depende do nosso comportamento. E o nosso comportamento está diretamente relacionado com como a gente se sente. Entendi. Então, o que a gente precisa, em primeiro lugar, a primeira coisa para eu regular a minha emoção, eu saber que emoção, pensamento e sentimento não são a mesma coisa. Não são, é verdade. Não são a mesma coisa. Não são. O que é a emoção? A emoção é uma resposta imediata a uma situação. Então, é uma resposta fisiológica ao que a gente sente. Então, é algo imediato. Tá. A gente tem 6 emoções básicas. Medo, tristeza, raiva, nojo e alegria. Então, essas emoções todo mundo tem, é universal. São 6? 6 emoções básicas. A Ok. gente tem outras, mas as emoções são básicas. O sentimento é aquilo que a gente constrói. Então, o amor ele é uma construção, né? A paixão, ela já é mais uma emoção. Porque eu posso me apaixonar só pela situação, pelo aquilo que eu senti. Tá. E o sentimento, ele é uma construção. E o pensamento é o que está na cognição, aquilo que ativa o nosso cérebro e a gente identifica de acordo com as nossas situações, aquilo que a gente pensa, aquilo que vem como uma informação das minhas vivências, daquilo que eu aprendi. Sim. Só que o que acontece? A emoção pode gerar o pensamento pode gerar uma emoção, então eles se conversam. Sim, o tempo todo. Vamos fazer um teste aqui para ver o que para cada um é o início. É a história do ovo e da galinha. Exatamente. Mas isso pode ser individual, né, doutora? Então, por exemplo, quando você olha aqui a caixinha do pensamento, quem acredita que primeiro vem um pensamento, depois vem um sentimento e é esse sentimento que vai gerar emoção? Para algumas pessoas, tudo começa com emoção. Exatamente. Aí podem, né, trazer um sentimento e na sequência a pessoa vai avaliar o todo. Normalmente pessoas mais intensas começam com a emoção e não com o pensamento. Então me fala um pouquinho sobre isso, porque talvez aí seja o grande segredo do controle do início da história toda. Sei que para cada um vai ser um início diferente. Então a primeira coisa é eu saber identificar. Por exemplo, pode vir um pensamento, eu posso começar a pensar que as pessoas não estão gostando do que eu estou falando, tá todo mundo me olhando estranho. Tá. E aí eu posso ter uma emoção. Entendi. De medo. Então eu tive um pensamento de que ninguém está gostando do que eu estou falando e eu tive uma emoção que é medo. Então eu preciso identificar, saber quais são as minhas emoções para poder desenvolver essa capacidade de regular essa emoção. Porque às vezes as pessoas desenvolvem comportamentos ruins, por exemplo, comida. A pessoa sente uma emoção, ela não identifica o que é, mas aí ela sente, não, acho que eu tô com fome. E aí ela vai lá e come. A gente até fala comer a emoção, né? Sim, então, comer emocional. Quando eu começo a identificar esse comportamento, eu tenho mais capacidade de determinar, espera, o que eu tô sentindo? Na verdade, eu tô triste porque eu tive uma discussão, por exemplo. Entendi. E aí eu consigo lidar melhor com isso. Então, identificar nossas emoções, como a gente se sente, é o primeiro passo pra gente regular.
Porque tem muita gente, é por isso que a gente fala tanto da questão da depressão, né? Que os números são alarmantes, né? E a gente traz o assunto porque é sério. Normalmente as pessoas, às vezes, não têm o sentimento, tá tudo bem. Nem tem o pensamento também, porque a cabeça tá ali, mas ela tá triste. E não tem relação com as outras caixinhas aqui que a gente está colocando. E não consegue identificar, e aí tu não consegue mudar aquilo. Então, outra coisa importante que a gente consegue fazer para regular a nossa emoção, comportamento. A gente fala em ativação comportamental. Então, eu comecei a me sentir triste, mas eu não me identifiquei. Não deixa parar. Tem que se movimentar, faz uma ação oposta, a gente fala da ação oposta. Tá. Então eu comecei a ficar com medo. Então, por exemplo, hoje, usando essa situação, as pessoas não estão gostando. Eu não venho mais, eu vou dizer, não, Carol, eu não vou mais vir porque as pessoas não gostaram. O que eu tenho que fazer? Ação oposta. Quanto mais eu me expor aqui, mais eu perceber que tá tudo bem, tá todo mundo sorrindo, as pessoas estão pensando nos seus problemas, menos eu vou ficar desconfortável em fazer isso. Então, Entendi. exposição é importante para dessensibilizar essa emoção, principalmente do medo. As pessoas têm muito medo de ser expostas, de ser humilhadas. Então, quanto mais eu me expor a essa situação, melhor eu vou lidar com ela e mais o meu pensamento vai conseguir entender que está seguro. Eu consigo fazer isso e vai dar tudo certo. Então, vou fazer o seguinte, vou lá e já volto. Na volta, perguntinha do público no @VocêBonitaTV. E aí você vai contar, então, vamos fazer outra história. A história da comida, que eu sei que o nosso público vai se identificar. Volto já pra gente falar desse... Tá vendo, gente? Ó, isso é aprender a ter inteligência emocional. De volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo a doutora Júlia Trindade, ela que é psiquiatra, e a gente está falando de um assunto bem interessante, porque no fundo é o mecanismo que a gente tem que aprender para a gente melhorar a qualidade de vida e conseguir superar algumas situações que podem atrapalhar em todos os campos, certo? Seja no trabalho, seja em relacionamentos e seja até, do que eu te deixei a perguntinha, na questão de lidar com as emoções e acabar, não lidar, né? E acabar descontando tudo na comida. Vamos falar dessa situação então, doutora? A desregulação emocional, que é essa dificuldade de lidar com a emoção e acabar descontando em formas que podem me trazer prejuízo, como comer demais, como o uso de álcool, como a pessoa não lidar com situações que ela precisa lidar, então ela evitar, ela fugir. E a alimentação a gente sabe que é uma coisa muito comum, muitas mulheres que sofrem com essa questão de eu não pensei, eu só comi. Fui lá e comi, e comi até acabar, não consegui parar. A gente tem inclusive um transtorno, que se chama transtorno de compulsão alimentar, em que a pessoa ela perde totalmente o controle, ela não consegue parar e ela acaba tendo episódios de compulsão de grandes quantidades de comida. E traz como consequência, que aí é a questão da consequência. Eu tenho um comportamento que gera depois o quê? Uma emoção, que é tristeza. Que é a tristeza. Que é a culpa, a vergonha, eu deveria ter controlado, eu deveria ter parado. Então, a primeira coisa, quando pensar, é identificar, a gente precisa aprender a identificar o que é fome e o que é vontade de comer. Então, comece a perceber, tá? Eu estômago roncando, ou é só uma sensação? Eu tô com uma sensação, às vezes é sede. As pessoas esquecem de tomar água. E a água é uma das... A gente precisa, o nosso cérebro, às vezes ele não sabe identificar. Eu tô com fome, eu tô com sede e principalmente emoção. Identificar o que aconteceu. Às vezes eu vou querer descontar e normalmente a gente quer descontar o quê? No chocolate. Sim, no que vai dar prazer imediato, né? Recompensa imediata, dopamina. Sabe como é que a gente pode ter dopamina? Eu sei que tu sabe muito bem isso, porque eu acompanho a Carol, atividade física. Então, a gente sabe que uma das formas de regular a nossa emoção, principalmente quando eu tô com a emoção desregulada intensamente, é uma atividade física intensa. E pode ser na sala de casa, pular, dançar, sair correndo. A gente pode, e isso tem evidência científica que realmente melhora e libera neurotransmissores. Outra coisa que ajuda a liberar a dopamina, que é até um pouco polêmico, mas funciona, banho gelado. Ah, é? A água gelada, para regular emoção intensa, então quando eu tô totalmente desregulada, sabe aquela dica que vó dizia, né? Vamos esfriar a cabeça, lavar com água gelada? Entendi. Tem estudo mostrando que realmente funciona. A gente usa na regulação emocional o banho gelado. A gente fala até do reflexo do mergulhador. Então, numa situação de emoção muito intensa, em que a pessoa está totalmente desregulada, ela pode fazer o mergulhar, pode ser na pia do banheiro, tapa o nariz, mergulha, espera 10 segundos e volta. O que faz? Libera neurotransmissores que nos acalmam. Que loucura!
Por isso faz sentido quando a gente pensa que os atletas, depois de, né, enfim, partidas de tênis longas, o próprio futebol, corrida, né, os maratonistas, entram lá no negócio de Na gelo. banheira de gelo. Banheira A gente de fala gelo. que água gelada faz milagres. E para a regulação emocional funciona também. Funciona para essa recuperação muscular dos atletas, mas em relação à emoção, é uma das formas de nos ajudar a diminuir a intensidade. A gente fala que é realmente diminuir a frequência, porque diminui a nossa frequência cardíaca e a gente acalma. Então a água gelada, ela tem um poder e a gente pode usar. E às vezes quem tem adolescente em casa pode pegar uma pedrinha de gelo. Olha, essa dica é boa. Uma pedrinha de gelo e segurar aqui, ó. Quando eu tô muito intensamente desregulado, para eu não ter nenhum comportamento impulsivo, eu posso segurar a pedrinha de gelo, porque ela vai gerar esse desconforto e isso vai acalmar o meu cérebro e eu vou me sentir um pouco melhor. Olha que legal. Porque o que acontece? Não é que vai resolver o meu problema. Sim. Isso que a gente tem que entender, não vai resolver o problema, mas vai te afastar da situação antes que você tenha um comportamento impulsivo e se arrependa depois. E pode ser tanto na questão da alimentação, como você citou, como uma discussão que vai trazer também consequências. Fantástico, adorei. Vou colocar a perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, aproveita, estamos ao vivo, fechando a semana com chave de ouro, hein? Mari, obrigada, um beijo. Qual a melhor forma de me acalmar para conseguir identificar o que estou sentindo? Essa foi uma dica. Temos mais. Se identificar, então, respira através da respiração. A gente fala em respiração diafragmática, né? Então, bota a mão na barriga e segura e só presta atenção na respiração. Isso vai fazer com que diminua a frequência, vai acalmando os pensamentos e aí tu vai começar a pensar, mas o que eu tô sentindo? É tristeza? É raiva? A raiva, ela tá muito relacionada à injustiça. E as pessoas não gostam de sentir raiva, mas a raiva é uma emoção importante. E a gente só tem que aprender a regular ela, não é não querer sentir, porque não dá pra gente não sentir. É a mesma coisa assim, ó, Carol, não pense no elefante branco. Tu vai pensar, a gente vai pensar. Então, não querer sentir não adianta. Então, não se julgar, aceitar que está sentindo aquilo e aprender. Então, respira, senta e aí identifica o que está sentindo para poder lidar melhor. Analisa a situação como se você não estivesse fazendo parte dela. Uma coisa que é legal, difícil, né? que ajuda muito, é a gente tentar olhar como se fosse outra pessoa, né? Então, conta essa história como se fosse de outra pessoa. Isso nos ajuda a ter uma visão mais afastada e lidar melhor com a situação. Muito bom. Tem mais perguntinha? Quem escreveu pra gente na tela. Olha lá. Paola, obrigada, um beijo. Tem problema compartilhar o que eu estou sentindo com outra pessoa? De forma nenhuma. Inclusive, falar, colocar em palavras da nossa voz é uma das formas de lidar com a nossa emoção também. Então, desde que seja uma pessoa que tu confia, né, que tu se sente bem, alguém que não vai usar essa informação depois de uma forma que possa te prejudicar, não tem problema nenhum. Inclusive, pode te ajudar. Conversar com um amigo e quando tem mais dificuldade, até com um terapeuta, a psicoterapia ajuda muito e, na verdade, a psicoterapia é através da conversa, pode ajudar sim, com certeza. Doutora, agora eu vou fazer uma pergunta, pensando no mundo que nós temos hoje, na forma como tudo está acontecendo e que gera uma série de preocupações para o futuro gigantescas, essa rapidez, agora o negócio de inteligência artificial, enfim, tudo tá vindo aí, que eu sei que vocês são muito informados, vocês leem muito, vocês se preparam também. Até que ponto a emoção ou agir e demonstrar fragilidade vai trazer consequências? Estamos num mundo que as pessoas podem mostrar fragilidade? A fragilidade e a vulnerabilidade, que é eu me expor nas relações, ela é fundamental, porque senão eu não tenho conexão. Para eu me conectar, que nem tu falou, olha, eu falo mesmo, eu converso, eu conto para minha equipe. Isso é vulnerabilidade, é tu se permitir estar presente para que as pessoas se identifiquem. Pessoas se identificam com pessoas. E ninguém é perfeito, a gente precisa diminuir essa intensidade. A gente sabe que as redes sociais cobram, né, uma perfeição. Por isso que eu entrei nesse detalhe. E a vulnerabilidade, que é você se colocar numa forma de estou mais frágil, é importante para te conectar com as pessoas. Pode ser que tenha problemas, sim, porque a gente vai ter, às vezes, os haters e isso pode acontecer. Mas é a forma que a gente se conecta com pessoas boas também e com boas relações. E é ser coerente, é ser transparente, porque todo mundo tem o seu momento de fragilidade, não é verdade? Exatamente. Então faz parte da vida. Então a gente tem que ter ao mesmo tempo, tem que dosar, né, o pratinho, um monte de pratinho ali empilhado, é o equilíbrio, né? A coragem, a fragilidade, a coerência, a transparência, né? Agora a gente tem um depoimento para colocar para vocês.
que mandaram. Olha lá. Dani, um beijo, muito obrigada. Meus sentimentos e comportamento parecem triplicados. Muitos pensamentos e acaba atrapalhando o descanso. Gostaria de saber o que fazer. A questão da mente acelerada. Muitas pessoas com essa sensação da mente acelerada. Então a gente precisa parar e aprender a dizer não, porque às vezes a gente não consegue dizer não, soma muitas atividades, muitas tarefas, e pensamento acelerado precisa dar atividade física, sono é fundamental, porque o sono é quando a gente reseta as coisas. E uma dica que eu posso falar é, pensamento não é fato. Às vezes eu vou ter um pensamento e eu vou... e se isso vai acontecer e eu começo a ter uma emoção. Então, um pensamento não é um fato. Então, mesmo que tu tenha muitos pensamentos, tu precisa aceitar que eles estão ali e deixar eles ir embora sem sofrer com aquilo. Então, respira, faz a tua atividade física e conversa, né? E às vezes, se tá muito intenso causando prejuízos, tem que buscar ajuda, porque a gente tem alguns transtornos aí que a pessoa pode precisar realmente de tratamento. Não tem jeito. Algumas questões vão precisar de medicamento, de tratamento, mas no fundo, né, doutora, quando você coloca dessa forma, é claro, né, quando a gente está no meio ali de um furacão, um negócio está acontecendo, né, e na nossa cabeça, né, porque tem muita coisa que a gente fica imaginando que vai passar pela situação, porque a gente criou essa história na nossa cabeça. A respiração também ajuda, né? Fundamental. Respirar. Tentar zerar o cérebro, né? Rebobina. Para e respira. A gente fala que nesse momento é afastar, respirar e as coisas vão se ajeitar. E hoje é sexta-feira, então vamos curtir o final de semana e eu vou te agradecer mais uma vez, Muito né, doutora? obrigada. Adorei, depois vocês compartilham essa pauta, tá lá no YouTube do Você Bonita, assim que acaba o programa, já sobe tudo pro nosso YouTube. Contato da doutora, @doutora abreviado, Júlia Trindade, tudo junto, @doutora abreviado, Júlia Trindade, tudo junto. Você já encontra o trabalho dela, muito obrigada. Até a próxima. Adorei nosso match aí do Rosa. Eu vejo vocês segunda, 1 da tarde. Obrigada, meninos. Beijo, beijo, beijo.